Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre a minha primeira API que eu construí em forma de treino para aprender mais sobre Clojure e toda a stack ao redor dele durante essa minha, enfim, né, sobre essa minha fase de preparo para trabalhar dentro da Nubank. Inclusive, né, enquanto eu gravo esse vídeo, eu já comecei a trabalhar lá, aí, né, tô nas minhas primeiras semanas e tudo mais, beleza? Então, basicamente hoje eu quero falar menos sobre Clojure em si e mais sobre outras duas tecnologias, né? Uma que é a tecnologia para que a gente consiga desenvolver as nossas APIs, suportando receber requisições sobre HTTP, né? Então é uma biblioteca que chama Pedestal, eu acho que pronuncia assim. E eu vou falar um pouco também, né, sobre o que eu aprendi até agora do Datomic, que é um banco de dados ali, né? Uma camada sobre N banco de dados diferentes e tal, né? Que é muito utilizado dentro da Nubank também, né? Tudo isso é conhecimento público sobre a empresa e tudo mais, beleza? Então, em primeiro lugar, né? Qual foi o projeto que eu fiz e tal? Então, deixa eu compartilhar aqui um pouco da tela com você. Eu fiz basicamente aqui, né? Tem um desafio dentro da jornada Dev Mais Eficiente, que é um desafio para fazer a API simulando a casa do código, que é a livraria online aí, né, do grupo Alura e tudo mais. Eu sempre gosto de pegar esse desafio para começar, porque é um domínio simples, né, que todo mundo entende e tal. E é o primeiro desafio que tem lá dentro da jornada, né? Então eu peguei para fazer ele com Clojure. Então, basicamente aqui, né, tem algumas rotas e tudo mais, então tem cadastro de autores, né, tem recuperação, tem para a lista dos autores, tem cadastro de categoria, de livro, tem a listagem dos livros, busca o livro pelo ID, cadastro de país, cadastro de estado, né? E começo da etapa de checkout ali, e além do. E também uma listagem de carrinhos, meio que geral. E além disso, eu também coloquei algumas rotas para registrar esquemas dentro do Datomic, que já fala um pouco sobre isso, né? Sobre o que eu entendi até agora dele e tal. E eu coloquei essas rotas aqui, né, em forma de teste, porque nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não manjo, né, se tem alguma tecnologia específica para executar migrations contra o Datomic e tudo mais. Então, para quem vai aprender, né, sobre essa stack e tudo mais, né, pensando mais em Pedestal e Datomic, eu vou começar aqui pelo Pedestal. Não sei lá se pronuncia assim, beleza? Para ser bem sincero. Sei lá se é Pedestal, sei lá. Então, esse daqui, de fato, assim, pelo menos pra mim, né, não foi algo super complicado de aprender, né? Ele é muito similar a qualquer tecnologia, né, bibliotecas e frameworks, enfim, para você que facilita a construção de aplicações web. Então, por exemplo, quando eu olho lá para trás para o VRaptor 3, VRaptor 4, escrito lá em Java, ele já funcionava como se tudo fosse Interceptor lá no VRaptor 3, no VRaptor 4, né? Então todas as lógicas do VRaptor rodavam interceptors tinham interceptors internos que executavam, né, numa ordem pré-estabelecida, e o nosso controller ali, né, basicamente era um interceptor que rodava em determinado momento para executar, né, para, enfim, né, para rodar o fluxo daquela requisição como um todo. E já era normal, né? Você vai executar um interceptor, empilha outro, empilha, e depois vai desempilhando ali tudo que foi executado. Então já era meio comum. Para quem vem do JavaScript, por exemplo, o pedestre aí é tipo assim, meio que, sei lá, né? Tomara que ninguém do Clojure fique chateada, sei lá. Né? Mas o pedestre é igualzinho o Express. Ele é bem minimalista, né? Diferente do VRaptor, diferente de um Spring MVC da vida, né? Que hoje a gente usa ali, né? Através do Spring Boot. O pedestre ele é bem minimalista, basicamente. Ele usa inclusive as mesmas expressões ali, né? Os middles e tudo mais. Se eu não me engano, usa middle, eu não sei se é middle, acho que ele chama de interceptor também, em vez de middle. Mas basicamente você tem essas funçõezinhas, né? Que você vai compondo, tem uma função que essa função vai chamar outra função, que vai chamar outra função, que vai chamar outra função, e depois vai passando de novo, né? É na ordem inversa ali pelo fluxo de chamada. Então, eu já tinha bastante conhecimento, né, sobre essas outras tecnologias, então aprender o Pedestal em si não foi nada muito doloroso, né? Eu aprendi tudo, eu li toda essa parte aqui de referência do Pedestal e tudo mais, não aprendi. Eu basicamente li o tutorial inteiro dele aqui, né? Até
mais ou menos aqui o reloading at the REPL. E eu ainda preciso olhar aqui a parte de outras partezinhas dele, principalmente esse daqui, que é uma tecnologia famosa dentro... Ai, meu Deus. Uma tecnologia famosa dentro do universo do Clojure que chama Components. Aí, né, que faz as vias ali, né, inversão de controle, injeção de dependência. E... Não, tô no lugar errado. Ai, meu Deus, tô no lugar muito errado aqui. Aqui, voltou. Não. Tô agora no lugar certo. Deixa eu ver. Tô agora no lugar certo aqui. Beleza. Ali tava o meu basic camp ali, né, de coisas específicas do Dev Mais Eficiente, mas não são só criativos que eu tava aprovando. Então, um pouquinho do código do Pedestal aqui para você ver, né? Então, basicamente, aqui eu vou dar um exemplo aqui, ó. Defini uma rota que é o /autores, que vai receber um post. Para quem também já mexeu, né, com Rails e tudo mais, aqui é a maneira estática de definição de rota do Pedestal. Se eu não me engano, também tem uma maneira que é dinâmica, né, para que você possa associar, por exemplo, né, parâmetros extras que tem que ser injetados ali no mapa que é passado para cada um dos handlers e tal. Mas basicamente, eu falo aqui assim, ó. Eu tenho aqui uma rota que vai ser acessada, né, através desse verbo aqui. E quais são os interceptos que eu quero trabalhar para essa rota? A ordem é essa daqui, ó. Eu tenho uma função que chama dbInterceptor e eu tenho uma outra função que está aqui dentro do namespace que chama novo autor. E essa função aqui, né, vai chamar handler. Para ser bem sincero, não é uma função, beleza? Você passa um mapa e esse mapa tem uma chave, tem várias chaves ali, né, com chaves pré-definidas e uma das chaves mapeia para uma função, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Tipo dbIntercept. Então, ele tem aqui nesse mapa, você tem uma chave que chama name, que define, né, o nome da sua rota ali em si. Você tem outra chave que chama enter. Aqui no enter você tem, né, você associa ao enter uma função que recebe como argumento um mapa. Dentro desse mapa, por exemplo, você vai ter acesso a request, ao payload e tudo mais, e você pode também associar coisas, né, a request ou ao contexto como um todo, né? Quando você pensa que é um mapa e que a estrutura é imutável, tá tudo bem você mexer tanto no contexto, na request, né? Você simplesmente segue o padrão que foi estabelecido dentro da empresa que você trabalha. E aí quando você chega aqui, ó, aí você tem, né, a chave que é o enter, que é a função que vai ser chamada na hora que a request está chegando. E na hora que a response está sendo devolvida, né? Ali, antes de devolver, vai passar aqui pelo leave, que é uma outra função que também recebe o mapa para você fazer o que você quer fazer na hora da saída aí. O autor, você vai perceber que é a mesma pegada, ó. Eu vou definir aqui, né? Um valor que é um mapa. Dentro desse mapa, aqui vai ter uma chave que chama name. Esse name tem um novo autor. Aqui eu defino a chave que é o enter, que vai ter a função que vai lidar com a requisição em si. Então aqui percebe que eu consigo extrair o payload, eu aplico as minhas validações e tudo mais, né? Além da validação padrão, eu aplico aqui a validação de negócio e tal. Cuidado, o meu código, né? Lembra que eu estou longe de ser uma pessoa especialista em Clojure ainda, então aqui tem partes que eu consigo de fato, né, isolar para reaproveitar e tudo mais, se eu quisesse estabelecer um padrão mais específico aqui, mas eu tô explorando, exercitando, né, as construções, a utilização da tecnologia e tudo mais. Então, mas basicamente é isso. Assim, né, óbvio, vai ter mais coisa para você trabalhar, sei lá, com WebSocket, com Server-Sent Event, esse tipo de coisa, vai. Mas não é um super framework que tem várias coisas já acopladas dentro do Pedestal e tal, né? Inclusive, né, gosto pessoal, eu prefiro trabalhar com uma parada que já me define um monte de coisa que eu não tenho que ficar pensando muito sobre como utilizar, né? Então ele é uma casquinha que te possibilita fazer o básico e aí você vai tendo que pegar, né, outros plugins e tudo mais, bibliotecas ali, né, que trabalham em cima do Pedestal que vão te fornecendo mais coisas. Beleza? Mas basicamente no Pedestal é isso, para ser bem sincero. Aí a gente vai aqui pro Datomic, né? Uma coisa que também eu acho que é importante falar, né, que eu fiz aqui tanto pro Pedestal quanto pro Datomic, diferente do que eu fiz pro Clojure, para a linguagem em si,
é que tanto para o Pedestal quanto para o Datomic, eu fiz um estudo mais reativo, né? Mais sob demandas, na verdade. Então, eu li o tutorial do Pedestal, falei, beleza, entendi, deixa aqui tentar começar a fazer minha parada. E depois no Datomic também, né, ao invés de estudar o Datomic inteiro, eu vi o tutorial, entendi um pouco de como funciona, né, a definição dos esquemas e das entidades, eu já falo um pouquinho aqui do que eu entendi. Falei, deixa eu agora começar a utilizar. O Datomic eu acho que exige um pouco mais, porque eu não tinha, né, olhando no meu background, eu não tinha trabalhado, eu vou chamar aqui o Datomic aqui de banco de dados mesmo, né, pelo menos é como ele se define aqui, né, The Fully Transactional Cloud Red Distributed Database. Meu background com bancos de dados não apenas relacionais, né, não relacionais como você preferir, ele não é grande, beleza? Eu sempre preferi usar banco de dados relacional e adaptar ele para situações que eu precisava e em geral funcionou, beleza? Para o que eu já passei, obviamente, né? Cada um com seu. E eu nunca parei exatamente para estudar e exercitar, né? E me aprofundar em outros tipos de banco de dados, quaisquer que sejam eles. Aí. Então, eu parei um pouco, né, para sacar do Datomic, para entender e o que eu entendi do Datomic. Beleza? Então, primeira coisa sobre o Datomic é que, primeiro que eu acho uma ideia muito boa, né? A galera que construiu o Clojure, né? O cara que concebeu o Clojure e que ele tinha lá a consultoria, então ele falou assim, poxa, eu quero continuar codando no mesmo estilo quando eu estiver trabalhando com um banco de dados. Eu quero que os mesmos princípios, eu quero poder aplicar os mesmos princípios funcionais quando eu estiver trabalhando com o meu banco de dados, né? Então, principalmente ali, né, o lance da imutabilidade e tal. Então, se você vir aqui no Get Started do Clojure, do Datomic, acho que tem uma coisa que aí ele daqui, né, fala das coisas boas, do que ele acha que não é tão bom e tal. Mas acho que a coisa que mais me ajudou a entender sobre o Datomic, que mais me tranquilizou, foi essa parte aqui, né, do Inspired by Clojure. E é mesmo. Então, se você está sacando mais do Clojure, entender o funcionamento do Datomic tende a ser um tiquinho mais fácil, porque você pode considerar, né, que ele vai te dar ali uma coleção, que você vai colocar coisas dentro dessa coleção, e essa coleção, obviamente, as operações dela, né, são imutáveis, então você pode ter múltiplas versões dessa coleção, né, em função aí do tempo e tudo mais, e meio que coisa, essa parte vai meio que de boa ali. Outra coisa que é importante aqui, né, também do Datomic é entender um pouco, deixa eu pegar aqui, né, é entender como funciona, né, a modelagem lá dentro do banco como um todo, né. Então essa foi a parte que eu, enfim, né, tive que explorar um pouco mais. Não me considere por nenhum momento nesse vídeo como uma fonte de confiabilidade altíssima sobre isso daqui, né? Confira a documentação, fale com outras pessoas que obviamente manjam muito mais de Datomic do que eu. Mas o que eu entendi, basicamente, ali, né? Você tem no Datomic, né, ao invés de ter esquemas separados e por aí vai, você tem um esquema que eles dizem que é global. E dentro desse esquema que é global, você pode registrar diversos atributos ali, né, que podem ser usados simplesmente como você quiser. Então imagina que você tem uma tabela só. Eu não vou nem fazer paralelo de tabela com nada para a gente não se complicar aqui. Você tem um lugar que é global dentro do banco de dados e que você pode registrar, né, os atributos que vão qualificar alguma coisa do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapeamento de um esquema que a gente chama aqui, né, para um carrinho de compras que eu estou trabalhando. Então, o que é importante lá? Então, esse meu carrinho de compras, ele tem... Eu vou começar falando de coisas que eu acho que são mais simples. Aí, né, que a gente conecta mais com o que a gente já conhece. Então, meu carrinho de compras, ele vai ter um ID, que é do tipo o ID. Ele é uma propriedade aqui, né? É uma coisa só dentro dessa minha definição e o valor dele é único. O meu carrinho de compras aqui também, ó, ele vai ter itens. Qual que é o tipo desses meus itens aqui do carrinho de compras? Ele é uma referência para uma outra
abstração que é forte dentro ali do meu banco de dados. Nesse caso aqui, né, assim como no banco de dados relacional, não tem como fazer, a gente vai chamar aqui de entidade. Então, você tem essas entidades. Então, o carrinho de compras é uma entidade. Os itens do carrinho vai virar, né, uma outra entidade. Só que, essa é a parte importante. Quando você vai para o banco de dados, a sua entidade tem uma representação tangível. Então, tem uma entidade, que a gente chama lá, é uma tabela, que é um carrinho. Tem uma tabela, que é o item. E aí você vai inserindo registros nesse lugarzinho que foi definido. Aqui no Datomic, a gente não cria uma tabela. Você tem a semântica da coisa. Então, você pode querer registrar uma informação apenas com os atributos de item carrinho barra qualquer coisa. E aí você vai ter a semântica, né? Aquela entidade, ali você vai chamar de item de carrinho, mas não existe a representação física, digamos assim, da entidade, do localzinho da entidade dentro lá da estrutura do banco, pelo menos eu acho aqui, né? E tal. Então, eu tenho aqui, né, a minha entidade carrinho, aqui é a semântica da coisa, tem um atributo que é carrinho barra itens. Por que percebe que aqui eu estou definindo um mapa, né, para definir aqui esse atributo. Por que tem carrinho? Porque dentro do esquema global você quer de alguma maneira, né, colocar um namespace. Então percebe que, não sei se eu vou ofender quem manja mais de Datomic, eu só vou estar falando uma coisa, né, que é tipo absurda. Mas a ideia de você declarar um nome de atributo, ao invés de ser apenas ID, ser carrinho barra ID, é porque é o lance do símbolo, né? Aqui no Clojure. Então, desencana disso. Mas o carrinho barra ID é porque você quer de alguma maneira identificar que esse que a gente está falando de um ID, que é de um carrinho. Você não vai encontrar, pelo menos eu acho, né? Quase nunca você vai encontrar um atributo que tem a ver com um negócio que está sendo resolvido, que ele não esteja no formato namespace barra nome do atributo que você quer. Então eu tenho aqui, né, o ID, que vai ser da entidade carrinho. O carrinho tem itens, que é qual é o tipo desses itens? É uma referência para uma outra entidade. Então, né, eu tenho essa relação de um para muitos, então por isso que a cardinalidade aqui é de muitos. E aqui eu por exemplo, defini, essa aqui é uma coisa bem legal. Eu consigo definir aqui, né, para esse atributo que chama itens, carrinho barra itens, que esse atributo é do tipo component, né? Component, o que é que isso significa? Que se eu remover um carrinho, eu quero remover todos os itens dele, né? Remover. Só que entra essa parte que é muito legal, acho que é uma das coisas mais legais do Datomic, de fato, né? Como o Datomic abraça essa camada aí, né? Como o Datomic abraça o princípio ali, né? Lá das linguagens funcionais de imutabilidade, se eu remover um carrinho, eu, na verdade, não estou apagando este carrinho do meu banco de dados. Eu estou simplesmente gerando, né, uma nova versão ali do meu banco, e nessa versão, a partir desta data, tem lá uma entidade marcada como removida. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma query no Datomic de, sei lá, eu quero pegar todos os dados até 3 dias atrás. 3 dias atrás isso não estava removido. Então você tem automaticamente, né, o histórico de tudo que você faz sem precisar de caminhos extras para ter histórico, né, para poder fazer query em determinada fatia do tempo e tudo mais. Então, eu particularmente acho isso legal, porque a remoção em cascata deixa de ser um grande problema, porque afinal de contas você não está removendo de fato a parada. Você está só, né, eles chamam no Datomic de fazendo uma retraction ali, né, que basicamente é você está marcando, você está criando uma transação que vai ali, né, pegar aquela entidade, gerar uma nova versão para ela, falando, olha, nesse momento aqui, né, ela foi retirada do jogo. Tão simples quanto isso. E aí você tem todo o histórico, né, de todas as alterações, de quando foi inserido e tudo mais. Então, continuando, né, eu aqui agora vou definir mais atributos aqui. Percebe que agora o meu namespace aqui, né, por assim dizer, eu vou chamar de item carrinho. O item carrinho referencia um livro, referencia aqui, né? O item carrinho também tem uma quantidade, né, que eu quero daquele livro. E tem uma coisa que eu fiz aqui no final, que eu acho que talvez seja um ranço
E como se eu estivesse fazendo no mundo relacional, eu ainda preciso explorar mais, que se quem estiver vendo esse vídeo, se manjar de Datomic pode me dizer, que é, quando eu gero um item de um carrinho em relação ao livro, tem informações daquele livro que não podem mais mudar para aquele item. Então, por exemplo, o preço do livro. Imagina que o preço do livro entra em promoção, que o preço do livro aumenta, que o preço do livro abaixa. Para aquele carrinho que foi feito e foi transacionado, foi pago, no meu histórico eu tenho que saber que quando eu comprei aquele livro naquele carrinho, o valor daquele livro naquele momento era XPTO. Então aqui, como que dá para fazer? Eu simplesmente posso ter uma referência para o livro e eu salvo essa entidade do item, né? E naquele momento do tempo, o item vai referenciar aquele livro que naquele momento do tempo tem o preço 10. Imagina que mais para frente, o livro aumenta o preço de 10 para 20. Se eu simplesmente buscar esse item de carrinho de novo, ele vai estar referenciando, é sempre a última versão, né? Imagina que eu quero buscar o item do carrinho hoje. Então, hoje, o livro que é referenciado por esse item do carrinho custa 20. Mas se eu buscar esse mesmo item do carrinho por uma data para trás da última atualização de preço do livro, esse mesmo item do carrinho vai estar referenciando esse mesmo livro, mas quando ele tinha o valor 10. Então você tem todo esse histórico. Como que a galera modela, eu ainda preciso falar com mais pessoas, estudar mais, que é, será que o povo, em geral, simplesmente deixa a referência e trabalha fazendo os cortes ali de linha do tempo? Me dá agora o carrinho na data XPTO, dali para trás, ou não sei o quê. Ou será que a galera faz mais ou menos assim, pô, não, se essa informação eu quero que ela seja essa e pronto, eu não quero ter que ficar tendo esse trabalho de recortar pelo tempo, eu simplesmente duplico essa informação aqui, né? E coloco o preço direto no item, que agora esse item vai ter esse preço, né? Desse livro. Aí, pra sempre. E tal. Mas se você sacar, acho que pra mim, nesse momento, eu tô com o Datomic assim, se você sacar que tem um esquema global, e você vai colocar tudo lá dentro, e você vai colocar um monte de atributo lá dentro, e na hora que você for salvar alguma coisa, você vai escolher entre todos esses atributos quais que faz sentido para o que você quer salvar. E aí, fecha a parada, né? O que você quer salvar? Deixa eu mostrar um exemplo. Eu aqui, por exemplo, ó, eu quero salvar um autor. Como que eu represento um autor nesse momento? O autor eu vou colocar aqui, né, que ele tem um atributo, esse autor, né, esse mapa, ele tem uma chave que chama dois pontos autor barra nome, que é um símbolo aqui no Clojure, dois pontos autor barra e-mail, dois pontos autor barra descrição. Se eu vir aqui, ó, no esquema do autor, eu tô aqui no esquema do autor, tá aqui, ó, eu tenho aqui, né, um atributo que chama autor barra nome, autor barra e-mail, autor barra descrição. Ué, mas cadê a tabela? Perdão, isso aqui eu vou tirar. Cadê a tabela do autor? Não tem tabela. Quando eu vou fazer uma transação dentro do Datomic, né? Quando eu vou inserir, executar uma transação lá, basicamente o que é que eu faço aqui, ó? Eu tenho essa função que chama transact. Eu passo a conexão para o banco de dados e eu passo os dados que eu quero transacionar. O que é esse dados? O que é que significa esse dados aqui? Esse dados, basicamente, ele é aqui, ó, um vetor. Um vetor, e o que é que vai ter dentro desse vetor? Um mapa. É isso. Mas calma aí, onde que vai? Vai ficar lá dentro do lugar que o Datomic guarda todas as coisas que ele salva e tudo mais. E como que eu vou buscar agora todos os autores? Aí eu já mostro daqui a pouquinho. Então, só para fechar essa parte aqui no do Datomic, isso daqui pro Datomic, né? Quando você junta todos os atributos, porque eles de alguma maneira, né, juntos têm algum significado para o seu negócio, é o que se chama de entidade lá dentro do seu Datomic. Então, se você tem a entidade, geralmente as entidades vão ter os seus atributos e cada atributo você vai definir um valor. Só que aí, quando você vai estudar mais do Datomic, ele vai te explicar que, inclusive no Datomic, quando você vai definir um atributo, na verdade, ele tem um conjunto de atributos que define um atributo. Logo,
um atributo é uma entidade ali também, né? Então você tem, quando eu vou definir um atributo que chama autonome, eu tenho que criar um mapa que tem uma chave que chama db/identity, que diz o nome desse atributo, db/value_type, que diz, né, o tipo desse atributo, db/cardinality, que diz, né, a cardinalidade desse atributo para aquela entidade que ele vai ser associado, db/doc, que você pode colocar uma descrição ali, né, daquele atributo. E aí no final você vai descobrir no Datomic, se você quiser ir mais a fundo, que tudo parece que é uma entidade. Então o db/ident é um atributo. Se é um atributo, logo ele é uma entidade, porque vai ter, né, alguém definindo que o db/ident tem esse nome db/ident, o value_type do db/ident, ele é um símbolo, e aí, né, vai que vai, talvez em algum momento vai parar. Como que eu faço query também no Datomic? Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque você não vai conseguir fazer, né, select from auto. Eu não consigo fazer porque eu não tenho representado de maneira tangível a entidade autor lá dentro para eu conseguir buscar. Se você quebra isso na sua cabeça, tende, pelo menos até onde eu entendi, tende a dar certo. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Cadê aqui, sei lá. Quero buscar... Não, essa aqui não, calma, deixa eu pegar um outro do autor aqui. Melhor para começar com o autor. Aqui, ó. Lista autores. Então, como é que eu faço uma query no Datomic? Né? Tem aqui uma função que chama que aí você passa, né? Aqui você vai passar os dados da sua... Quando você tem essas pinhas aqui na frente do closure, essas pinhas significa que tudo dali para frente vai ser interpretado como um símbolo mesmo, né? Como um dado para poder ter metaprogramação em cima daquilo. Então, como isso vai se comportar? Ao invés de eu passar um array que a primeira posição tem 2 pontos find, que a segunda tem interrogação que a terceira tem interrogação nome, e esse código nem ia compilar aqui, né, no closure. Quando eu boto essas pitch na frente, o que está sendo passado? Está passando um símbolo lá dentro, né, com 2 pontos find, depois um outro símbolo que chama interrogação outro símbolo, e lá dentro da engine de queries do Datomic, ele vai interpretar tudo isso para mim. Isso aqui é bem metaprogramação dentro do closure, né? Mas basicamente, esquece um pouco disso, eu falei, mas pode esquecer, e vamos ver só aqui, ó. É importante saber, porque senão esse barra não vai fazer nenhum sentido, nem esse barra, nem essa interrogação interrogação nome, por aí vai, não vai fazer sentido, porque isso aqui eu não declarei, né? Não fiz bind de nada com interrogação aí. Então, de onde que tá vindo essa interrogação né? Então, por isso que eu tive que falar, né? Você tá passando aqui, na verdade, a estrutura da query e quem vai interpretar tudo isso é a engine do Datomic. Mas aqui o interessante é o seguinte. Eu quero buscar o quê? Eu quero buscar entidades que têm um atributo chamado autor e-mail. E aí eu quero fazer o bind desse valor com interrogação e-mail. Eu também quero que essa mesma entidade, por isso que eu estou usando aqui, né, em todos o interrogação tenha um atributo autor nome. E essa mesma entidade tem que ter o atributo autor descrição. Então percebe que você, quando vai fazer uma query contra o Datomic, você tem que dizer quais atributos você está buscando. E aí sim, ele vai trazer, né, as entidades que têm aqueles atributos. E obviamente isso aqui eu imagino que dá para ficar bem mais complexo. Eu não cheguei ainda lá para poder te contar mais. E aí você faz a query. Você pode, né, fazer bind de parâmetros e tudo mais, não tem galho nenhum. Você faz a query e aí ele vai te retornar um array um vetor de vetores aqui, né? E aí nesse vetor a primeira posição vai ser o ID daquela entidade. Aí vai ser aqui, né, o nome aqui que eu pedi aqui, o e-mail e descrição. Mas percebe que se você ficar pensando assim, eu quero fazer a query contra a tabela, vai quebrar um pouco sua mente, porque não tem a tabela, o treco tangível lá, né? Você tem um monte de atributo registrado, e aí você, quando faz uma transação, você passa um mapa. Nesse mapa você tem, né, as chaves faz o bind com os esquemas, com os atributos, né, que foram registrados dentro, que foram colocados lá dentro, né,
do Datomic. E aí você vai brincando. Aí, com isso, né? Você pode buscar, fazer query aninhada, né? Buscar referências e tudo mais. Tudo isso é suportado e dá para aprender, né? Ainda mais. Mas, sobre o Datomic em si, foi isso, né? Tudo que eu falei aqui nesse vídeo sobre Pedestal, sobre Datomic, eu aprendi bastante usando a documentação. E aqui já tem, né, algumas adições que foram feitas por pessoas que eu conversei, obviamente, dentro da Nubank, né? Uma delas, o meu chefe lá, que chama Thiago, beleza? Mas, assim, se você quer aprender essa stack, eu acho que dá para você ir muito longe olhando suas documentações oficiais e seguindo, né? Entendendo que, pô, não necessariamente vai ser fácil, obviamente, né? Que você vai ter que se dedicar, você vai investir um tempo ali, né? Vai sofrer um pouco para sacar. Mas se você ficar em cima da parada, vai dar certo. Eu, pelo menos, tenho pouca dúvida sobre isso. Beleza? Mas era isso. Eu espero que de alguma maneira tenha ajudado você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Mas era isso. Até a próxima.